A bancada do PPS foi autora, das propostas da CPI do BNDES e da CPI dos fundos de pensão. O BNDES, por bilhões de reais do dinheiro público emprestado a empresas para fazer negócio, distribuir propinas para o PT e os seus aliados. E sempre esse financiamento com juros subsidiado, pago pelo imposto do povo brasileiro. E a CPI dos fundos de pensão, não só a quebradeira do Postales de bilhões de reais, onde agora os funcionários dos Correios estão pagando esta conta e trazendo um prejuízo muito grande para mais de 120 mil trabalhadores dos Correios. Também o FUNCEF, o Fundo da Caixa Econômica, cujo rombo já passa de 10 bilhões de reais. Resultado que é um prejuízo muito grande a todos os economiários que trabalham na Caixa Econômica Federal. Daí a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e trazer as informações importantes para que isso aprofunde e possa efetivamente trazer aos culpados a conta a ser paga e não aquele que paga a sua aposentadoria. Tudo o que aconteceu até agora, especialmente depois de junho, as delações premiadas dos empresários ligados às grandes empresas, especialmente em contratos com a Petrobras, e destas grandes empresas o dinheiro da propina, o dinheiro tirado, roubado da Petrobras e entregues ao PT, aos seus aliados e especialmente a campanhas eleitorais. E neste caso, em junho, Ricardo Pessoa, o dono da UTC, disse que doou 7,5 milhões de reais para a campanha da presidente Dilma. E tantas outras denúncias vêm acontecendo. Então o PPS, junto com outros partidos de oposição e de forma suprapartidária, está tratando do processo de impeachment como algo inevitável para que o país possa sair desta situação grave do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, para que a maior autoridade da República seja colocada com gestos que possa mostrar ao povo brasileiro que o país tem uma forma séria de governar. E isso não acontece com a presidente Dilma. O pedido de impeachment foi assinado por Hélio Bicudo, fundador nacional do PT, uma figura respeitada no Brasil, não só pelo combate ao crime organizado em São Paulo, mas pelo que representa, como símbolo de toda a luta democrática. Ainda Miguel Reale Júnior, jurista reconhecido no Brasil, reconhecido internacionalmente, Janaína Pascoal, professora da Universidade de São Paulo, respeitadíssima, são as 3 pessoas que assinam esse pedido junto com movimentos da sociedade, movimentos de rua especialmente, que embasaram esta proposta, falando das pedaladas fiscais, dos bilhões de reais da tal contabilidade criativa do governo Dilma, tirando o dinheiro da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, para colocar nas mãos do governo, para tentar com isto comprar as eleições, de forma como foi a enganação do processo eleitoral de 2014. E foi isso que aconteceu. Resultado, nós estamos vendo que agora esse pedido tem razão de ser. Até porque aí cita o caso de Passadina, aquela refinaria que foi comprada pela Petrobras, quando Dilma Rousseff era presidente do Conselho da Petrobras. Com muita dificuldade, o Brasil construiu as condições macroeconômicas para poder colocar ordem nas finanças do país, colocar ordem na sua organização econômica. Fora disso, foi muita luta. O PT foi contra o Plano Real, foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi contra a estabilidade da economia. Então, ao PT só cabia fazer a oposição pela oposição. Resultado disso, o Brasil organizado e organizado economicamente passou a conferir internamente e externamente a credibilidade, aquilo que não tinha. A inflação deixou de ser algo cultural, passou a ser algo presente, com a sua eliminação, onde o valor do salário, da moeda, enfim, tudo isso aconteceu nesse período. Vem o PT para o governo, usa o resultado disso para vender a imagem que eles tinham feito tudo, quando na realidade foram contra toda a organização econômica do país. E depois nós vemos uma crise econômica mundial, com o sistema mobiliário americano, e daí nós vemos outra crise para o mundo. E o ex-presidente Lula dizia à época que aquilo era marolinha e que não ia afetar as condições econômicas do Brasil. Resultado disto é que nós tivemos, a partir daí,
toda a dificuldade. A dificuldade veio especialmente com a eleição em 2010, para ganhar a eleição se fez de tudo e depois nós estamos pagando esta conta vem se agravando agora com algo inusitado, que é a quebradeira geral, o desemprego, a inflação voltou e voltou para valer, né? O país regrediu no tempo e nós estamos com isso sacrificando uma geração graças à incompetência da gestão da presidente Dilma Rousseff com relação à economia. A questão do ajuste fiscal é sempre que o governo erra, quem paga a conta é a sociedade. Quando o governo teria que oferecer algumas condições para poder dizer que também está fazendo a sua parte no processo de reorganização de um ajuste fiscal, coisa que não está acontecendo. Os milhares de cargos comissionados que fazem parte do aparelho do PT dentro do governo é algo da maior gravidade. Os 39 ministérios, né, do troca-troca, do toma lá da cá para se manter no poder, também faz parte desse jogo do PT de jogar dinheiro fora, desperdiçar recursos públicos, quando nós estamos vendo os hospitais, estamos vendo a educação, estamos vendo mobilidade, a segurança pública com falta de recursos. Pessoas morrendo em corredores de hospital, faltando dinheiro para comprar o básico para um hospital atender. Isso é muito grave, porque o governo joga dinheiro pela janela e não atende basicamente aquilo que o cidadão, aquilo que a pessoa, que o ser humano precisa. Olha, o escândalo do CARF chamou a atenção depois das relações existentes entre os seus conselheiros, empresas e propinas. É algo permanente, né, exclusiva do PT no governo. Onde tem algo que envolva o dinheiro público, lá está a mão criminosa do PT, lamentavelmente. E esse é mais um fato. Bilhões de reais de lá desapareceram porque o recurso que uma empresa impetrava junto ao CARF, que é o Conselho Administrativo da Receita Federal, esses conselheiros trabalhavam para que essas empresas fossem isentadas. Isentadas, essas mesmas empresas transformavam essa isenção em propinas para esses conselheiros ligados ao PT, ligados a esquemas de governo. E aí tem vários envolvidos, inclusive pessoas ligadas a famílias de governantes do PT, de dirigentes do PT, de empresários que também ligados ao PT, enfim, tudo isso para dizer, onde tem algo que envolva o dinheiro público, lá estão as mãos criminosas do PT a sangrar o recurso público em favor de si e de seus aliados. Eu estou propondo a extinção do CARF porque ele deixou de ser, né? Não há razão nenhuma mais para existir. Porque se é apenas para ter ali a pessoa ligada às empresas para fazer o lobby e com isso obter vantagens com o dinheiro público, extingue-se. E a Receita Federal faz o que tem que fazer e ao fazer qualquer recurso vá para a Justiça. E a Justiça que determine o que tem que acontecer. E não um conselho apenas para fazer ali negócios e acordos de interesse de partidos políticos ou de empresas ligadas a partidos políticos, que é o que vinha acontecendo até agora com o CARF, com um desvio de bilhões de reais em prejuízo da Receita Federal e em prejuízo do povo brasileiro. Desde que o presidente Eduardo Cunha teve o seu nome envolvido na Operação Lava Jato, ele sempre disse e repetiu isso na CPI da Petrobras, que é o que incrimina, de que ele não tinha nada a ver, que não tinha recurso do exterior. Não é? Isso está sendo provado ao contrário. Tendo, a partir de então, aberto o processo do Conselho de Ética, o PPS passou a apoiar, primeiro o seu afastamento e depois de aberto o processo do Conselho de Ética, todo o apoio ao Conselho de Ética. E lá tem votado sistematicamente contra o presidente Eduardo Cunha, por entender que ele não mais representa os anseios da casa, a representatividade da importância da instituição Câmara dos Deputados. Por isso o seu afastamento, a sua renúncia, o quanto antes, para dar respeito, credibilidade a uma instituição tão importante daquela que representa o povo.